que você está vivendo agora não te define. Deus sabe honrar e Ele vai fazer isso com você. Vamos conversar sobre isso? Olá, graça e paz, como você está? Vamos conversar mais um pouquinho sobre uma mulher que vai falar muito ao nosso coração. Eu sei que você vai se identificar muito com ela, porque a sua trajetória muitas das vezes também faz parte da nossa, e nós vamos aprender muito com esta mulher que eu quero compartilhar com você hoje. Antes de nós passarmos para o ensinamento, para a reflexão que nós vamos ter de hoje, eu quero te pedir para que você compartilhe essa semente. Eu sei que tem muitas mulheres que às vezes precisam do consolo, de uma palavra, de uma orientação da parte de Deus, e que Deus use este meio para alcançar muitas mulheres que estão precisando ouvir a voz de Deus. Então, se você conhece alguma mulher que talvez reflexões como essa pode fazer a diferença, compartilhe. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma mulher que é símbolo de alguém quando Deus quer honrar. E essa mulher que eu quero falar hoje é sobre Lia. Ontem nós conversamos sobre Raquel, sobre nutrirmos sentimentos que nós não devemos ter no nosso coração. Hoje eu quero falar sobre a irmã dela, Lia. E para que você entenda, Lia foi aquela jovem que, como todas as jovens, sonhava em se casar, em ter filhos, em ser amada pelo seu marido. Mas ela foi envolvida em uma situação onde ela entrou em um casamento, criando toda uma situação de engano. O seu pai, ao invés de já lhe apresentar Raquel a Jacó, como havia sido combinado após ele trabalhar 7 anos, ele colocou Lia no lugar de Raquel na noite de núpcias. E então Jacó, quando acorda pela manhã, descobre que ao invés de ter recebido a moça por quem ele havia trabalhado 7 anos, na verdade ele recebeu Lia. E assim que isso aconteceu, Jacó combinou com seu sogro que continuaria trabalhando mais 7 anos por Raquel, mas que já se casaria com ela. Então Lia se casou com Jacó e pouco tempo depois, coisa de meses, Jacó também já teve a sua irmã como sua esposa. Então ela ficou pouquíssimo tempo com seu marido, depois já começou a conviver com ele e a sua irmã. E como nós comentamos ontem, Raquel era a esposa amada de Jacó, porém Lia era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para Jacó. E eu vou te explicar por quê. Para isso, vamos meditar em Gênesis 29, 31. Diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Aqui nós vemos que Deus permitiu que Lia realizasse o maior sonho do seu marido, que era ser pai, enquanto Raquel, como nós aprendemos ontem, era estéril. Apesar das circunstâncias do casamento entre Lia e Jacó, é inegável que ela foi a primeira esposa. E ela foi a grande matriarca de Israel. Das 12 tribos, 6 ela foi mãe, além de gerar a única filha de Jacó, enquanto as outras 6 tribos foram geradas por Raquel, a outra esposa de Jacó, Bila, uma serva que Raquel deu a Jacó para que gerasse filhos por ela, e Lia acabou também entregando Zilpa para que gerasse filhos. Cada uma dessas outras 3 mulheres tiveram 2 filhos de Jacó, enquanto Lia teve 6 filhos de Jacó. E do que nós lemos aqui, se você seguir lendo, está citado os primeiros 4 filhos. Depois Lia teve outros filhos, mas os primeiros 4. E cada nome que ela dá para esses, dos 4 filhos dela, a gente percebe o quanto havia indiferença da parte de Jacó e o quanto ela desejava ser amada pelo seu marido. Só que o seu momento
não a definiu. Ela foi grandemente honrada por Deus. Deus a honrou não somente com filhos, mas honrou toda a sua descendência, honrou com que ela fosse a maior matriarca de Israel, como eu disse, a honrou porque ela foi enterrada junto com Jacó na caverna de Macpela e os patriarcas. Deus a honrou grandemente. A sua linhagem abrange tanto a liderança monarca quanto a liderança sacerdotal. Como nós sabemos, de Judá saíram o rei Davi, o próprio Jesus Cristo. Os sacerdotes também são da sua linhagem, então ela foi honrada de uma maneira tão grande por Deus, porque Deus via o seu coração. Enquanto Raquel se inclinava para outros deuses, enquanto Raquel alimentava o seu coração com tantos sentimentos ruins, Lia tinha um coração sincero e ela estava a cada vez mais se voltando também para o Deus de Jacó. É sabido também que no decorrer dos anos, Raquel morre ainda um pouco jovem e Lia, ela consegue desfrutar do casamento com seu marido Jacó, sendo a única esposa do seu marido. A maior mensagem que Lia nos passa é: o seu momento não te define. Mantenha o seu coração em sinceridade buscando a Deus, porque o Deus que vê, Ele nos ama e Ele nos honra. Ainda que você esteja passando por uma situação de indiferença dentro da sua casa, era o que Lia vivia. Lia vivia uma situação de indiferença tão grande dentro da sua casa, uma situação de desprezo. A sua irmã a desprezava, mesmo vendo que Deus a honrava tanto, mas Deus via a aflição do seu coração e a honrava sobremaneira com aquilo que naquela época era a maneira de uma mulher mais ser valorizada pelo seu marido, era dando-lhe filhos e filhos homens, e Lia fazia isso com muita facilidade. Como nós lemos, Deus viu a aflição dela, Ele abriu a madre e ela gerava sem ter dificuldades, até que ela foi honrada, e até hoje nós vemos ela como uma mulher grandemente honrada por Deus. Este seu momento não te define. Mantenha-se com seus olhos no Senhor, acreditando naquilo que Deus pode fazer. Não se deixe entristecer demasiadamente por pessoas que às vezes são indiferentes ou te desprezam, ainda que isso seja dentro da sua casa. Mantenha o seu coração firmado em Deus e fortaleça a sua fé no Senhor. Dia após dia, nós vemos Deus fortalecendo a sua fé no Senhor, e Deus a honrou grandemente. Deus também vai te honrar. Um tempo de honra Deus está preparando para você neste exato momento. É isso que Deus pode estar fazendo, preparando o seu coração para você viver um tempo de honra diante dele. Então não se desespere, não perca os seus olhos, o seu foco do Senhor. O Deus que honra, Ele vai te honrar. Assim como a história de Lia nos inspira de que o nosso momento não nos define, e este seu momento não te define. Deus vai honrar o seu posicionamento. Deus vai honrar as decisões que você está tomando hoje. Mantenha-se firme. Não deixe com que a indiferença e circunstâncias ao seu redor consumam a sua fé ou te levem a agir pela emoção, mas haja sempre pelo Espírito Santo de Deus e deixe que o Senhor administre o seu coração. Com certeza nem Lia imaginava o quanto cada um dos seus filhos estaria participando de algo tão grandioso, estabelecendo uma nação, fazendo parte de história que abrangeria toda a Bíblia, e que o próprio Cristo, Salvador do mundo, descenderia do seu ventre. Quanta honra esta mulher recebeu! Foi muito maior do que toda a situação que ela passou de desprezo do seu marido, que foi passageiro. Muita honra o Senhor tem para também fazer pela sua vida. O Senhor
também deseja te honrar muito. Por isso, não pare, não desista, continue crendo. Deus é um Deus que honra um coração sincero, um coração que aflito busca sua face. Continue firme. Vamos orar então? Apresente o seu coração diante de Deus. Apresente a sua vida diante de Deus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, esta sua filha pode estar vivendo um momento tão difícil no contexto do seu lar, da sua casa. Ela pode estar passando por situações que afligem tanto o seu coração, sentindo que muitas das vezes ela é desprezada, sentimento de indiferença, sentimento de estar sozinha. Assim como Lia, quantas vezes ela se sentiu sozinha, mas Deus lhe honrou com frutos, Deus lhe abriu a madre, o Senhor trabalhou de forma a honrar grandemente a sua filha. Senhor, desta mesma forma, a tua serva que está orando comigo neste momento, que o Senhor a abençoe, ó Deus, com um tempo de honra, console o seu coração para que ela tenha esta convicção de que este momento não a define, mas que o Senhor é um Deus que honra, o Senhor é um Deus que trabalha, o Senhor é um Deus que vê os corações e o Senhor não deixa com que nada, com que nenhuma das suas filhas, das suas servas fique nesta situação em que ela está vivendo. O Senhor está trabalhando e nós podemos crer nisso, nós podemos crer no teu trabalhar, em nome de Jesus. Amém. Continue crendo no trabalhar de Deus e não deixe que essa situação te define. Muito, muito mais o Senhor tem e Ele está fazendo, ainda que você não começou a ver. O tempo de honra de Deus está chegando sobre a sua vida. Amém? Fique com esta breve reflexão no seu coração. Amanhã nós nos encontramos para aprender com mais uma dessas grandes mulheres da Bíblia. Lições simples, mas diretivas e que trazem consolo e direção para o nosso coração. Amém? Eu encontro você amanhã para mais este tempo. Eu, você e a Palavra de Deus. Até lá!